Bem, Elvis tinha algumas questões, eu diria, um tanto quanto difíceis de responder. Por exemplo, de onde viemos? Existe vida após a morte? E se existe, para onde a alma vai? Qual o verdadeiro propósito da vida? Em especial para ele, que foi agraciado com tudo que lhe aconteceu, que era uma pessoa que influenciava e influencia até hoje milhões de pessoas. Qual o real propósito da sua vida? Elvis estava sempre encucado com essas questões. Questões, eu diria, muito antigas. Sócrates, considerado o pai da filosofia, viveu 469 anos antes de Cristo. Sócrates já falava do mundo metafísico, ou seja, o mundo além da matéria, o mundo das ideias. Sócrates ansiava por deixar seu corpo físico, um corpo que atrapalhava o seu pensamento. O corpo é sempre um estorvo. O corpo é desejante. Veja, você pode estar assistindo a este vídeo e de repente o chamado físico, fisiológico, pode levar você a tomar um copo d'água ou a ir ao banheiro, ou mesmo o sono que te ataca pode fazer com que você não consiga ver esse vídeo ainda hoje e você terá que deixar para amanhã ou depois que você descansou. Seguindo essa linha, você vai ver que você é escravo do seu corpo. O seu corpo sempre dita tudo o que você faz. Você tem que se abrigar em uma casa com um teto para proteger o seu corpo do frio, do calor. Veja, seu corpo lhe impõe, inclusive, sobre risco de morte. Se você ficar 3 dias sem beber água, é provável que você não amanheça no quarto. Sócrates fala através de Platão. É através de Platão que temos contato com a filosofia de Sócrates. Devido a divergências de ideias, Sócrates foi condenado à morte, mas foi-lhe dado a chance de escapar. Mas Sócrates disse, a grosso modo, não. Agora que eu tenho a chance real de deixar esse corpo, de finalmente seguir para o mundo metafísico, o mundo das ideias de que tanto ele falava, onde a sua alma poderia fazer o que mais ele ansiava, que era o pensamento, sem estorvo do corpo físico. Sócrates disse, abre aspas, mas eis a hora de partir, eu para a morte, vós para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo? Ninguém o sabe, exceto os deuses. O filósofo Friedrich Nietzsche, ou para os íntimos, Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, que disse que o cristianismo é uma forma mais palatável do platonismo. Ou seja, o cristianismo é o platonismo para as massas. Como podem ver, o assunto é muito antigo, as indagações nunca são respondidas de forma convincente. Várias religiões indicam diversos caminhos. Elvis estava nessa busca frenética. Ele passou a sua vida na busca de saber essas respostas. Bom, você, principalmente aqui no Brasil,
deve ter uma ideia, se você segue Elvis há algum tempo, se você é fã de Elvis, você já deve ter ouvido e talvez até repetido que Elvis era evangélico. Isso ficou mais difundido depois, no começo dos anos 2000, em meados dos anos 2000, a Rede Record de televisão exibiu um documentário gospel sobre Elvis e a partir daí muita gente repete, Elvis era evangélico. De fato, há uma verdade nisso. Os pais de Elvis frequentavam a igreja pentecostal e, em 1944, Elvis foi batizado nessa igreja. Elvis, depois da fama, costumava entoar cânticos, hinos religiosos com seus pais. Agora veja que interessante um pequeno trecho que eu extraí do livro de 1981 de Albert Goldman, o livro Elvis. Então diz ele lá no final do livro, no velório de Elvis, ele faz o seguinte comentário: Elvis, um crente em que todas as religiões eram uma. Elvis teria recebido um serviço em que ministros e rabinos, padres e iogues se revezariam no altar. Ou seja, este seria o serviço ideal, dado o que Elvis buscou nas religiões. Ele buscou em todas as religiões. Então, por isso que Goldman diz que o serviço ideal seria ministrado por rabinos, padres e iogues. Elvis abraçava todas as religiões. Ele não era evangélico, mas ele poderia beber também da doutrina evangélica, da doutrina católica, onde estivessem falando de Cristo, estivessem falando de amor, Deus, Elvis estaria também interessado. Assim como na música de Elvis. Elvis é um artista único porque ele canta todos os estilos de música. Ele se abriu para o todo. Ele não era um cantor country, ele não era um cantor blues, ele não era um roqueiro somente. Assim, na religião, Elvis abria o leque. Então, atendendo a pedidos, eu trago um novo livro agora que vai tratar sobre a vida espiritual de Elvis Presley. Capítulo 1: Iluminação. A verdadeira espiritualidade deve ser aplicada à vida real e nunca prometer um jardim de rosas. Autor desconhecido. Conforme o azul celeste do céu começava a desvanecer em uma tarde de 1965, o motorhome Dodge segue seu caminho ao longo da Rota 66 através do deserto do Arizona, aproximando-se das montanhas sagradas de Hope. Embora pareça não ser diferente dos milhões de outros veículos que cruzam o país todos os anos, este Dodge é único. Elvis Presley está ao volante. Estou no banco ao lado do motorista. Jerry Shelley, Red West e Billy Smith estão sentados atrás de nós, conversando. Enquanto Elvis e eu nos embebecemos com a beleza do céu luminescente, uma nuvem solitária surge acima de nós no horizonte. Aparentemente, do nada. Elvis deixa escapar. Uau! Enquanto se ajeita no banco, pressionando o volante fortemente. Eu sigo seu olhar em direção à solitária nuvem branca suspensa no céu. Você vê o que eu vejo?
Elvis pergunta entusiasmado. O rosto de Joseph Stalin lá em cima. Difícil de acreditar, mas está lá. A imagem inconfundível de Stalin está naquela nuvem. Qualquer um poderia reconhecer aquele rosto, aquele bigode. Por que Stalin? Por que Stalin? Elvis pergunta, olhando para a imagem de Stalin projetada na nuvem. Sua voz quase inaudível. De todas as pessoas, o que o rosto dele está fazendo ali? Meu olhar se volta para o céu e, antes que eu possa responder, os traços do rosto de Stalin começam a desaparecer gradualmente e se dissolvem em uma nuvem não muito diferente de outra qualquer. Sei que algo notável está acontecendo quando me viro para Elvis e vejo que ele ainda está olhando para a nuvem, perdido na experiência. De repente, a expressão em seu rosto fica radiante. Seus olhos brilham, refletindo seu espanto. Eu miro de volta a massa branca disforme. Vejo apenas uma nuvem. Então, com um giro no volante, Elvis joga o veículo para a beira da estrada e faz uma parada brusca. Venha comigo, Larry. Ele diz em uma voz entrecortada enquanto sai em disparada pela porta. Estamos um de frente para o outro, entre as sombras do deserto. Há um brilho no semblante de Elvis como nunca vi antes. Ele joga seus braços ao meu redor, pressionando em um abraço de urso. Então solta e dá um passo para trás. É Deus, ele clama. É Deus, é amor. Deus é amor, Larry. Deus está em mim, em você, Ele está em todos nós. A luz algum dia vai libertar você, mesmo que agora sua vida seja uma gaiola. O amor certamente vai irromper você em uma nova galáxia, livre e florescente. Hafiz, poeta sufi do século XVI. Radiante, lágrimas escorrendo por seu rosto, Elvis me abraça mais uma vez. Eu te amo, eu te amo. Oh, Deus é real, é tudo verdade. Estou cheio do Espírito Santo. Finalmente vi o que você estava tentando me dizer, e você estava certo. E todos esses livros está além das palavras e além do ego. Agora eu sei, Deus me ama. Deus é o próprio amor. Agradeço-lhe do fundo do meu coração. Você me trouxe até aqui. Nunca vou esquecer, cara. Jamais. Estou confuso. Certamente nada do que avistei no céu traria essa resposta apaixonada. Elvis, não compreendi. Eu vi o rosto de Stalin na nuvem exatamente como você. Sem dúvida, era o rosto dele. Mas depois voltou a ser uma nuvem fofa e seu rosto sumiu. Eu sei que algo aconteceu para você. O que foi? O que você viu lá em cima? As palavras de Elvis saltam para fora. Larry, quando vi o rosto de Stalin lá em cima, pensei comigo mesmo, por que Stalin? Ele foi um dos homens mais perversos que já existiu. Seria uma projeção de algo que está dentro de mim? Então suas palavras sobre entrega, sobre se livrar do ego e tudo isso ficaram martelando na minha cabeça. Eu clamei a Deus. Este sou eu? Tudo o que quero saber, a verdade e experimentar você. Por favor, Deus, mostre-me. Mostre-me o caminho, preencha-me com você.
Destrua-me se for necessário. E então aconteceu. Explodiu dentro de mim. O rosto de Stalin se transformou no rosto de Jesus. E ele sorriu para mim, perfurando meu coração e cada fibra do meu ser com sua luz. Pela primeira vez na minha vida, eu conheço a verdade. Nunca mais terei que duvidar. Deus e Cristo são uma realidade viva. Elvis faz uma pausa. Então, com um sorriso constrangido, você pode imaginar o que os fãs pensariam se me vissem assim? Elvis, eles amariam você ainda mais. Sim. Bem, espero que seja verdade. Red West se inclina para fora do veículo, gritando: Ei, chefe, tudo bem aí? Oh, cara! Elvis balança a cabeça lentamente. Como alguém poderia realmente entender algo assim sem nunca ter passado por isso? Quero dizer, uma visão onde Deus Todo-Poderoso se revela. Eu acabei de ver Cristo e o Anticristo. Elvis e eu caminhamos em silêncio de volta ao veículo. Estava claro que ele estava dividido entre a alegria e o pavor. Ele acabara de vivenciar um dos momentos decisivos de sua vida. No entanto, ele tinha uma ideia de como os outros veriam isso. O que acontecera aqui no deserto seria mais uma coisa para que todos que viviam ao seu redor rissem pelas suas costas. Ele está esgotado e exausto, física e emocionalmente. Entrando no ônibus, Elvis luta para manter a compostura. Ele está desorientado demais para dirigir e pede a Red para assumir o volante. Todos estão olhando para Elvis e ele está ciente do que se passa em suas mentes. Não se preocupem comigo. Nunca estive melhor, com certeza. Elvis faz um gesto para que eu siga até o quarto, na parte de trás do veículo, onde nos sentamos em um silêncio constrangedor. A noite cai enquanto subimos a montanha em direção a Flagstaff. Cada um está imerso em si mesmo, tentando absorver o que acabou de acontecer. De repente, me ocorre que foi nesta mesma rota 66, do outro lado da montanha, que tive meu próprio despertar espiritual. Uma experiência que mudou minha vida para sempre. Como isso é possível? Alguém acreditaria em tal coincidência? É tão implausível que me sinto estranho em contar a Elvis sobre isso. Foi há quase exatamente 5 anos atrás. Aproximando-se de Flagstaff pela direção oposta, nesta mesma estrada, também ao pôr do sol, como Elvis, ansiava por uma experiência pessoal em minha busca pelo divino. Temos uma alma imortal? Por que estamos aqui? Nós sobreviveremos à morte? Eu queria respostas, algo, qualquer coisa para aplacar minha sede insaciável. Eu estava dirigindo sozinho, perdido em meus pensamentos. O céu escuro lançou um calendoscópio mágico de cores no deserto. Uma nuvem imponente ergueu-se acima do horizonte, formando um pilar branco. Em torno de suas bordas, pequenos fios brancos começaram a se destacar. Eu sabia que em algumas crenças tribais nativas americanas, a alma de uma pessoa se torna uma nuvem quando ela morre. E há uma anciã chamada Cloudgather que cuida dessas almas que partiram. Me detive encantado com a grandeza dessa visão. Uma prece silenciosa, um apelo, um mantra que se auto-perpetua surgiu no meu interior.
aparentemente por sua própria vontade. Então, de uma maneira que eu jamais poderia ter imaginado, veio a resposta. Eu olhei para cima assim que um raio cintilante disparou do centro da nuvem, irradiando cada átomo e célula do meu corpo. Instantaneamente fui consumido, infundido com uma energia indescritível, brilho além da luz, uma presença viva, infinita, inteligência além do conhecimento. Isso é conhecer a si mesmo, amor e beleza incondicional, sua natureza insondável e infinita. Foi um êxtase, além de qualquer coisa que eu já havia experimentado ou sonhado. Eu sabia sem sombra de dúvidas, naquele momento, que toda a vida é um milagre. Cada momento é sagrado e que nossa própria existência é um notável dom da graça de Deus. Embora seja impossível provar que Deus é a única essência, a fonte única de energia da vida, isso pode ser verificado no estado subjetivo chamado iluminismo. A verdade só pode ser estabelecida quando nossas mentes estão em silêncio, livres de todos os conceitos e ideias pré-concebidas. Quando a mente está livre de todas as suas ficções, é a inteligência natural que abre o caminho para a compreensão da vida. Agora eu não precisava mais acreditar, agora eu sabia. Meu Deus, respondi Elvis, depois que compartilhei a história de minha própria experiência espiritual com ele. Ele olha para os caras na frente do ônibus. Suponho que eles chamariam isso de coincidência ou algo assim. Mas como você pode explicar isso? Como é possível, mesmo que remotamente, ambos experimentamos nossa primeira iniciação espiritual de Deus na mesma estrada e na mesma montanha? Isso vai muito além. É muito mais profundo do que nós dois provavelmente poderíamos ter consciência. É melhor mantermos isso entre nós, porque eles tentariam nos interditar se tentássemos explicar. É coincidência demais para ser coincidência. Yogi Berra. Tínhamos deixado a tranquilidade de Graceland alguns dias antes, quando Elvis relutantemente se resignou a retornar a Hollywood para iniciar a produção de Frank and Johnny. Sua procrastinação típica e desculpas inventadas para ficar mais tempo em Memphis nos atrasaram tanto que nossa programação não permitiu paradas para nada além do que abastecer e lanchar durante a viagem de quase 3.000 quilômetros. Como de costume, o resto da comitiva seguiu o motorhome Dodge em uma caravana de carros. Mas, naquele dia, pela primeira vez, eles se separaram de nós. Em muitos aspectos, esta viagem em particular foi diferente de qualquer outra das mais de 3 dezenas que Elvis fez ao longo dos anos. Ao nos aproximarmos da casa de Elvis, em Bel Air, na tarde seguinte, somos recebidos pelos outros. Onde diabos vocês estavam? Estamos bem, responde Elvis. Está tudo bem, por que vocês não descansam um pouco e nos vemos em alguns dias? Larry, venha comigo, nós temos que conversar. Elvis, Elvis não responde, sem se preocupar com a perplexidade dos outros. Enquanto sigo Elvis para a sala, ele faz um gesto para que eu feche as portas com as venezianas de madeira. Claro, você ainda pode ouvir tudo o que alguém diz na sala, e eu sei que é exatamente o que os caras vão fazer. Elvis também. E ele, obviamente, não se importa. Sente-se, Larry, temos que conversar. Andando para frente e para trás,
Ele olha diretamente nos meus olhos. Tudo bem, é isso, cara. Embora pareça exausto e abalado, sua voz é firme. Não vou fazer outro filme de merda novamente. Não vou. Não posso. Como posso fazer um filme teeny bopper agora? Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Não posso mais fazer isso. Eu sei a diferença. Agora eu sei. Eu sei. Sua voz assume um tom de desprezo. Quero dizer, qual é o propósito de filmes como Girls, 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 ou Girl Rap, ou Tickle Me, e tantos outros? Tudo o que eles fazem é mudar o nome do mesmo personagem e adicionam novos cenários. É o mesmo velho filme. Cara, eles são totalmente embaraçosos, assim como a música que eles me fazem cantar. Eu quero sair. Eu preciso ter algum propósito na minha vida e no meu trabalho. Eu não posso acreditar no que estou ouvindo. Sinto um suor frio se aproximando. Não há dúvida de que isso vai acabar sobrando para mim. Elvis ficou instável, não só porque teve uma experiência espiritual poderosa, mas também porque, pela primeira vez, algo não planejado o pegou de surpresa. Essas coisas não acontecem com muita frequência em seu mundo controlado. Ele está operando em uma mistura volátil de euforia e fadiga física. Elvis, eu digo. Você tem que entender que recebeu um talento sem precedentes. Sua voz é um presente de Deus. Você tem mais fãs do que qualquer pessoa que já viveu. Eles o admiram, Elvis. Eles te amam. Eles vão te ouvir. Você e sua música representam vida e esperança para milhões de pessoas. Você os privaria disso? Larry, eu não privaria ninguém de nada, mas eu tenho que viver a minha própria vida. Olha, cara, tanta gente ganhando montanhas de dinheiro comigo há muito tempo. Ei, eu admito, é a porra da minha culpa, permitindo que eles me empacotassem em todos aqueles imbecis, ridículos filmes. Ei, não me entenda mal, ganhei muito dinheiro com esses filmes, mas não estou nisso apenas pelo dinheiro. E eu tenho acreditado neles há muito tempo, quando continuam dizendo que vão encontrar um papel dramático para mim, para que eu possa finalmente atuar em um filme de verdade. Agora, vou assumir o controle do meu próprio futuro e fazer algo importante com a minha vida. Elvis, você pode fazer o que quiser. Você pode fazer filmes significativos, pode cantar músicas significativas. Você pode realmente ser seu próprio senhor. Você não precisa ser influenciado por outras pessoas. Você pode ser tão independente quanto quiser. É óbvio que ele sabe que estou me referindo à sua gestão. Elvis permite que isso aconteça por um tempo. Então, sua próxima observação me atordoa. Com grande sinceridade e determinação, ele declara: Larry, não vou fazer nada até que você me diga o que fazer. Só posso imaginar a expressão em meu rosto conforme ele continua. Eu sei que você vai me dizer a verdade. Eu quero ouvir o que você tem a dizer. Vou seguir o seu conselho e vou fazer o que você me disser para fazer, e não vou ouvir mais ninguém. Sua voz, às vezes elevada em emoção, obviamente foi carregada para fora da sala. Pelo farfalhar e sussurros do lado de fora, é evidente que os caras estão surpresos com o que estão ouvindo. Elvis se aproxima da porta intencionalmente falando mais alto. Não preste atenção neles, Larry. Deixe-os ir relatar isso ao Coronel Parker. Eu não me importo. Isto é particular. É a minha vida.
Elvis olha diretamente para mim, seu rosto animado e determinado. Eu tenho que fazer algo realmente importante agora. Isso é sério. Ele respira fundo. Larry, quero que você encontre um mosteiro para mim. Quero ser um monge. Quero servir a Deus. Estas eram as últimas palavras que eu esperava ouvir de Elvis Presley. Como ele poderia pensar em deixar sua música, sua família, Priscila, seus amigos e seus fãs? Este homem tem a maior carreira da história do show business. Eu tenho que pensar rápido. Elvis, não é tão simples como você pode pensar. Você acaba de ter a experiência de sua vida, e é uma experiência maravilhosa. É bom. Há muitas coisas para aprender com isso, e pode levar anos para que seu significado seja revelado. O principal é que suas orações foram respondidas ontem no deserto. Foi mostrado algo a você, e esse algo definitivamente não é se esconder do mundo em um mosteiro. Aqueles monges que passam suas vidas lá estão tentando encontrar Deus. Você já o encontrou e ele encontrou você. Você está muito à frente. Elvis parece perplexo por um momento. Lembre-se, você é Elvis Presley. Você tem uma responsabilidade para com o mundo. Eles precisam de você e você precisa deles. Não vai funcionar para você ficar isolado do mundo em algum refúgio na montanha. Agora, você pode fazer todas as coisas sobre as quais tem falado ultimamente, e de uma maneira consciente e maravilhosa. Posso dizer que estou finalmente conseguindo me comunicar com ele. E quanto aos caras de quem você disse se importar? O que aconteceria com eles? E quanto aos seus fãs? O que você vai dizer a eles, Elvis? E Priscila? Você acabou de dizer que vai me ouvir. Ok, então. É muito simples. Descanse um pouco. Você está exausto, esgotado pela viagem. Precisa dormir e recarregar as baterias. Assim que estiver descansado, terá uma perspectiva totalmente nova sobre tudo isso. Você verá. Descanse um pouco e então conversaremos sobre isso. Após um momento calado em reflexão, Elvis emite um sorriso fraco. Você está certo. Está certo. Então, em um lampejo de sua velha característica, você ainda tem seu emprego, Larry. Você não tem nada com que se preocupar. Você sabe. Acrescenta ele com um sorriso tímido. De qualquer maneira, não consigo imaginar Priscila ajuntando folhas comigo em algum velho jardim do mosteiro. Ele se retira sozinho para seu quarto, preparando-se para se reportar aos estúdios da MGM para começar a produção de seu próximo filme. E, sem dúvida, antecipando uma ligação do Coronel Parker. Final do capítulo 1. Pessoal, eu vou postar os capítulos do livro. Alguns meses temos pela frente para entendermos a vida espiritual de Elvis. Todos os sábados às 22 horas em ponto. Eventualmente, durante a semana, pode pipocar um ou dois vídeos de outros assuntos sobre Elvis Presley aqui no canal. Amigos, tenham um ótimo domingo e até breve. Elvis Forever.